Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Você cantou há pouco. Ensina-me a clamar até que Ele venha. Para muitos aqui, Jesus já se faz presente na sua vida. Para outros, o Senhor está aguardando você abrir a porta do seu coração. E Deus propõe nessas duas situações que você passe a viver o novo dele. Palavra do Senhor nesta noite para o seu coração. Ela tem um sentido muito especial. O Espírito Santo vai falar a você nesta noite que você precisa ressignificar a sua vida. Você precisa ressignificar a sua vida. E nesse sentido eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no profeta Isaías, capítulo de número 43, versículos 18 e 19. E diz o texto sagrado: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Posso ouvir um glória a Deus? Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, em nome de Jesus, nós tivemos até aqui o privilégio de glorificar o Teu santo nome, de celebrar o Teu santo nome, de cantar louvores ao Senhor. Mas agora te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. E te pedimos aqui, Senhor, que o Senhor quebre toda a resistência de corações, que o Senhor aniquile toda a seta de Satanás, e que o fluir da Tua palavra venha de encontro ao nosso ser, ao nosso coração, e que nós possamos ser transformados com a Tua palavra e vivermos um novo tempo, ressignificando a história da nossa vida. Amém? Eu creio que você que está aqui nesta noite, eu creio que aqueles que estão nos assistindo neste momento virtualmente, ou que venham ouvir essa mensagem no futuro, existem áreas em sua vida que precisam ser ressignificadas, seja em relação a grandes situações ou em relação a pequenas situações. Mas o importante é que você entenda que Deus quer fazer algo novo, Ele quer continuar fazendo algo novo na sua vida, porque Deus é um Deus de ressignificação. É um Deus que quer dar um novo sentido à sua vida. Deus, Ele quer fazer do que é velho, do que está te consumindo, do que está te desorientando,
do que está te trazendo tristeza, preocupação, dores. Deus quer ressignificar isso. Mas nós precisamos, diante dessas situações desagradáveis, dessas situações marcantes na história das nossas vidas, que pode acontecer desde criança, adulto, idosos. Tem situações nas nossas vidas que ainda não foram tratadas e que a gente vive retroalimentando, o tempo passando e o novo de Deus não chega. Essa porção da Bíblia Sagrada, lida há pouco, ela fala diretamente para a nação de Israel que estava no cativeiro babilônico, onde estariam ali passando uma provação por 70 anos, longe do templo, que a nação de Israel mais amava era o templo, a casa de Deus, longe da sua história, longe do seu povo, que muitos ficaram ali naquela terra assolada, em sofrimento, com fome. E aquela nação estava vivendo ali dores e tristezas. Mas o Senhor não os abandonou. O Senhor levantou uma palavra através do profeta Isaías, dizendo para aquele povo que eles não estavam ali esquecidos, que eles não estavam ali rotulados para viver uma derrota plena na história das suas vidas. Ele estava dizendo para aquele povo, dentro dessa palavra de Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, dos desvios cometidos, dos pecados cometidos, das frustrações, das dores, das circunstâncias todas que aconteceu na vida daquele povo, inclusive da desobediência cometida, do afastamento de Deus, da idolatria, e que também eles não considerassem as antigas, decorrente desde a escravidão no Egito. O Senhor pegou um passado do passado e pegou um passado recente naquele povo. Você não se lembra disso? Vocês estão aí, mas eu não esqueci de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz. Ele vem e motiva aquela nação que se encontrava no cativeiro. Para vocês terem uma ideia, o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, segundo o povo judeu, dói mais neles do que o holocausto ocorrido no século passado. Para vocês verem a proporção de dor e de sofrimento que aquele povo passou no cativeiro. E o Senhor vem e diz: agora sairá a luz. A luz vai se apresentar sobre vocês. Porventura, não a sabereis? Ou seja, vocês estão esquecendo de tudo que eu fiz na vida de vocês? Como ele estivesse perguntando para vocês aqui agora. Vocês passam por dores, por luta, por dificuldades, por desencantos? Porventura, não a sabereis? Ele está dizendo aqui: eu sou um Deus que tudo pode. Porque porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Deus é um Deus que só dentro dessa porção Ele está falando para aquela nação: eu vou ressignificar a história de vocês. E é dentro dessa porção que o Senhor quer falar para você nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui com o coração dolorido, machucado, um coração com traumas, desiludido, sem ânimo, sem direção, olhando para a sua própria vida. Olhe para a sua própria vida. O que tem no seu coração que tem impedido você de avançar? E não faltam coisas, e não faltam situações na história da nossa vida, no passado passado e no passado presente, remoto. A gente vem, irmãos, de uma caminhada tóxica. Muitos trazem na história da sua vida toxicidade familiar. No seio de uma família onde nós encontramos tudo que pode magoar, que pode influenciar negativamente uma alma, uma vida. Muitas pessoas estão doentes. E tudo partindo do ponto do seu convívio familiar, famílias tóxicas, relacionamentos rompidos. Romper relacionamento nunca é bom. Romper casamento jamais. Porque é o tipo de relação que só acaba no dia que um caixão de um dos separandos vai embora, ou no dia da morte, porque o casamento pode acabar, mas as consequências ficam, e as consequências mal resolvidas geram dores. Relacionamentos de medo, que geram medo, frustrações, decepções, e aí eu queria incluir decepções religiosas. Tem muita gente frustrada com Deus, muita gente decepcionada com Deus, na sua leitura equivocada. Deus não quer frustrar ninguém, Deus não quer decepcionar ninguém, mas a postura que nós conduzimos a nossa vida traz de forma enganosa para o nosso coração frustrações. Tem muita gente desiludida com Deus e precisa ressignificar a sua história. Outros, na sua história de vida, sofrem perdas traumáticas, aí incluindo a morte, como também perda de amizade, perda de um bom convívio com o marido, com a esposa, com os filhos. E poderíamos entrar aqui num campo tão grande, de uma saúde comprometida, que aguarda um milagre de Deus, uma solução para a sua dor, e ela não chega. E aí a gente vai caminhando nesse deserto e fecha as portas para as perspectivas novas na sua vida. E como aquela nação se encontrava ali, uma geração já se passando, outra geração a findar-se, 40 anos cada geração, 70 anos
de dores, tudo por força de desobediência daquele povo. Muitos estão, por outro lado, aqui hoje, paralisados, não avançam em suas vidas, por força dessas demandas pessoais, por força de seus medos. E é tanta coisa que não haveria espaço para nós qualificarmos a dimensão das lutas interiores, dos conflitos exteriores que abatem a nossa alma. São muitos. E você poderia começar a pensar: por que eu não tenho avançado? Por que a minha vida não tem tomado um novo sentido? Quando a gente abre a boca e canta que Ele faz tudo de novo, como você cantou aqui há pouco, eu quero dizer que Ele faz, amém? Ele faz. Independe do momento que você está vivendo, Ele faz coisa nova. O Espírito Santo quer que você não esqueça que Ele faz coisas novas. Que a última palavra na sua vida não é ou não são os seus problemas, as suas dores, os seus traumas, as suas perdas. Não é a última palavra na sua vida. Mas pode ser, se você não ressignificar a sua história. Se você não permitir que Deus atue, que Deus trabalhe, que Deus seja o canal único de transformação na sua história. Por isso tem que haver em nós o ânimo, o desejo, a fé, para não desistir e enfrentar todas as situações. Sabe para onde você iria se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus? Você iria para o inferno. O maior problema do ser humano, inferno, por força do pecado. E o Senhor lá, no seu sacrifício único e perfeito, Ele resolveu esse problema da sua vida, amém? Ele resolveu esse problema da sua vida. E muitas vezes, os problemas mais diantes da nossa vida, a gente faz perder a alegria da salvação que o Senhor nos deu. Quando a gente vive assim, a gente se torna um incrédulo. Porque a gente sabe que Deus pode, mas a gente não crê no poder dEle em nossas vidas. E a gente precisa pensar seriamente em ressignificar o nosso ser, ressignificar a nossa história. E eu busquei trazer uma definição, porque eu não queria pensar no ressignificar num campo filosófico, ou num campo psicológico, ou psicanalítico. Não, isso tudo é importante. Mas a cura vem do Senhor. A ressignificação plena na vida do homem vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vem de mais ninguém. E eu pensando, construir essa definição de ressignificar. É buscar atribuir um novo significado à vida, a partir da perspectiva cristã. Buscando uma compreensão mais profunda e pessoal na análise dos seus conflitos e buscando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo a sua cura. Jesus Cristo, no seu ministério, diz lá em Mateus, Ele veio para pregar, Ele veio para ensinar, e Ele veio para curar o seu povo.
E não se esqueça, não abra mão disso. Nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de ressignificação. Só que ressignificar não é fácil. Ressignificar exige uma determinação, exige um compromisso, exige enfrentar uma realidade, exige de nós olhar para as nossas vidas como devemos olhar com confiança para os propósitos de Deus. A sua dor, a sua luta, a sua caminhada nesse deserto que você vive e que tem marcado, lhe trazido dores, ele tem um propósito de Deus, amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em Juízes, capítulo 11, de 1 a 3. Nós temos um personagem tremendo, e que você analisando a situação desse homem em comparação com a sua, o que Deus fez na vida dele, e certamente fará na sua, a partir do momento em que você se conscientizar do poder de Deus e da necessidade de ressignificação. Diz o texto: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele tinha essa condição. Sua mãe era uma prostituta, uma mulher de vida, uma mulher que vivia às margens da sociedade e no risco de sofrer apedrejamento. Imagine isso para uma criança. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade, ou seja, ele tinha a mulher dele. E essa criança nasceu de uma relação de adultério. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté de casa. Imagine como essa criança foi crescendo no meio de uns irmãos que o rejeitavam, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios, em algumas traduções, talvez esteja na sua, mas eu prefiro outras traduções quando fala um bando de desorientados, uniu-se a ele e o seguia. A minha pergunta para você é o seguinte: aquele homem tinha tudo para dar errado, não é verdade? Tinha tudo para dar errado, chegando ao ponto dele fugir. E se você for analisar a história dele, até o povo de Gileade não queria a presença dele, porque era um homem fruto de um adultério. Quem era Gileade, o pai de Jefté? Quem era? Não era nenhumzinho, não. O pai dele era um juiz de Israel, mencionado na Bíblia, um dos juízes. E esse juiz, ele teve
um caso extraconjugal, adulterou e veio esse filho. E no seu relacionamento ele teve vários filhos, como o texto já nos denunciou. Só que esse Gileade não era qualquer um não, além de ser juiz. Sabe de quem ele era? Ele era filho de Manassés, filho de José do Egito. Família patriarcal. Família que surgiu a nação de Israel. Gileade cometeu esse tropeço. E olha a situação causada na vida. O neto de José. E esse jovem nasceu, viveu e teve que fugir por causa de um contexto familiar totalmente tóxico e disfuncional. Quem é sua mãe? Uma prostituta. Você não tem direito à herança. Você não tem direito a nada. O seu direito é fugir, é sair daqui. E aquele homem tido como um bastardo, um indigno, um homem sem valor, filho de prostituição, filho de pecado. Aquele homem foi lançado à marginalidade. Foi para o mundo, só que aquele homem, aos olhos de Deus, e o texto declara no versículo lido de Juízes, Jefté, o Gileadita era um homem guerreiro e valente. A gente aprende dentro desse texto que Jefté, cujo nome quer dizer o Deus que liberta. Jefté, o Deus que liberta. E que ele fugiu para a terra de Tobi, que quer dizer um lugar bom. Ele saiu de Gileade, onde havia toda uma toxicidade, e foi para um lugar bom. Aquele homem, ele já vinha de uma descendência, e Deus com propósito na vida dele. Debaixo de todas essas dores, Deus tinha propósito, e teve propósito. E ali ele começou a sua caminhada nova. E aqueles homens desorientados, marginalizados ou desprezados, os vadios, os requens, numa tradução do hebraico, todos frustrados, de cabeça baixa, um exército de derrotados, vivendo na terra, no lugar bom. Você hoje vive na igreja do Senhor. Você conhece Cristo. Você tem o nome de filho de Deus. E caminha numa história de vida, de derrota. Deixando de crescer, deixando de desenvolver, deixando de aproveitar as bênçãos de Deus. Porque você vive retroalimentando a sua vida com a toxicidade do passado. Eu gostaria que você pensasse, irmão, irmã, que as pequenas coisas que aconteceram na nossa história de vida, elas podem se tornar e se tornam grandes coisas quando não são resolvidas, não são tratadas. Você nunca tropeça numa montanha. Você já tropeçou numa montanha? Mas você tropeça num paralelepípedo. Você cai por causa das pequenas coisas. Você deixa de avançar por causa de pequenas situações. E as grandes
naturalmente, elas se tornam na nossa vida quando nós não temos cuidado, como montes intransponíveis. E aí a gente passa a viver num sufoco. A gente passa a viver como aquela nação que estava na Babilônia, sem nenhuma perspectiva. Só que Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para a sua vida, que o propósito de Deus na história do homem é trazer ressignificação, é trazer novo sentido, é trazer nova história, é trazer nova identidade, amém? Deus quer fazer isso na sua vida. E a palavra de Deus nesta noite não é só para você ouvir. E talvez dizer assim, foi uma boa palavra, isso não vai servir de nada se só for boa palavra. Mas vai ser de grande valia se você trouxer para dentro do seu coração. Vai ser de grande valia. Não é mais tempo de perder tempo. Muitos valores sociais dessa sociedade corrupta, e que a gente autentica na nossa vida, na nossa caminhada, a gente valoriza mais do que as coisas de Deus, e se tornam causa de impedimento da ressignificação de Deus para a nossa vida. A gente muitas vezes está honrando mais homens do que honrando o projeto de Deus para as nossas vidas. E a gente tem que pensar seriamente. O que é que eu aprendo na história de Jefté? Eu aprendo que o passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente em sua vida, amém? O seu passado, a sua história de vida, as suas dores, não pode ser causa de impedimento, e jamais serão. A partir do momento que você entende que Deus é Deus, e que Deus quer cuidar da sua vida. Seu passado não é o requisito de Deus para que Deus manifeste o seu propósito, não. O propósito de Deus para a sua vida é um propósito da eternidade. É um propósito que Deus já sabia antes de você vir a esse mundo. Deus já sabia que você iria passar por dores, lutas e provações, e todos nós temos uma história a caminhar na nossa vida. Nós caminhamos no deserto. Estava conversando há pouco com uma pessoa mas pastor, como é que a gente faz para sair dos desertos das nossas vidas? Talvez são grandes demais, a gente não tenha condições. E eu falei para ela, depende da ótica que você vê os seus problemas. Todos têm. Mas isso vai depender, porque o segredo de Deus para as nossas vidas não é um problema, porque Ele disse que na vida nós teríamos aflições. Isso daí já é uma realidade. Se você passar por uma igreja, por uma denominação e ver lá uma placa, pare de sofrer, repreenda que não é de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós teremos aflições neste mundo, mas o segredo é, tenha bom ânimo. Ânimos, Deus dentro. Deus está comigo. Deus está caminhando comigo. Desânimo sem Deus, sem vida, sem condução, sem espírito. Aí a pessoa passa a viver o quê? Desanimada. A nação de Israel estava desanimada. E o Senhor, conhecendo aquela situação, lhes enviou o profeta: eis que farei tudo novo. Gente precisa entender que você não é a sua história de vida. Mas talvez você possa fazer da sua história de vida
o símbolo da sua derrota, de viver na sua lamentação, viver na sua murmuração, viver na sua reclamação. É porque eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Porque o Senhor quer que você entenda que a sua condição de vida, as circunstâncias, as situações que infelizmente ocorreram, não é o ponto principal da sua história. Deus é um Deus de vitória. Deus nos chama para caminharmos caminhos novos. Deus nos chama para nos dar uma nova identidade. Deus nos chama para restaurar a nossa alegria. Deus nos chama para restaurar a nossa paz. Deus nos chama para que a gente tenha vida. E como diz a sua palavra no Evangelho, vida em abundância. A vida nossa, como a vida de Jefité, vocês vão saber há pouco, foi uma vida de superação. O problema é que a gente não paga o preço. A gente prefere viver na murmuração. A gente prefere viver na reclamação. A gente prefere viver na autopiedade, afogado nas nossas dores. A gente prefere isso, para que através disso a gente satisfaça o nosso coração nessa busca de clamar a Deus misericórdia, misericórdia. Deus não quer só lhe conceder a misericórdia, mas Ele quer lhe conceder experiência, maturidade. Deus quer lhe conceder crescimento espiritual diante daquilo que você passou e passa na sua caminhada. Deus quer lhe conceder isso. E isso, posso te dizer, é privilégio. Essa mesma pessoa que eu estava conversando, eu falei para ela que eu estava lendo um livro, eu li um livro e comprei, distribuí com o passar dos anos para várias pessoas que eu conheci, em especial mulheres que tinham câncer. E o escritor, ele dizia assim, o escritor cristão falava assim, ó, o título do livro, não despreze o seu câncer. Não despreze o seu problema. Nosso tensionamento é desprezar tudo que nos incomoda. O salmista no Salmos 23, ele fala, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estava passando pelo vale da sombra da escuridão, ele não estava passando correndo. Ele estava caminhando. Ele estava enfrentando a situação. E dizia, olha, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa necessidade de superação, o entendimento e a superação, você entender espiritualmente as suas realidades, é que vai trazer, através da busca do propósito, da determinação, uma ressignificação. Jefité continua o texto e diz que ele passou a liderar aqueles homens derrotados. E aqueles homens derrotados, com suas dores, eles começaram a entender uma nova realidade. E começaram a fazer parte de um exército de homens que eram liderados por Jefité. Você, ressignificando a sua vida, quero te dizer com toda certeza, você vai ressignificar a vida de outras pessoas, amém? Ressignificando a sua vida, você vai ressignificar a vida da sua família, que é o principal. Você pode ressignificar a vida de centenas e centenas de pessoas que passarão na história da sua existência.
Jefité, ele não se acomodou com as suas dores. Ele investiu na condição de um homem valente. Um homem valente é aquele que não é só valente na força física para enfrentar as lutas, as guerras, não. É a valentia, a destreza interior. É quando você chega diante do altar do Senhor como Davi, um grande guerreiro, um homem de mão de sangue, expansionista do território de Israel. Ele se prostrava diante do Senhor e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um fraco. A grandeza do homem está quando ele conhece e reconhece as suas fraquezas e busca diante do Senhor a grandeza do Senhor, a solução do Senhor para se tornar grande. A nossa força vem do Senhor. Jefité, ali diz o texto, lá em Juízes, que os amonitas estavam para destruir a nação de Israel. E você vai ver isso em todo o capítulo 11. Você vai ver isso em todo o capítulo 11 de Juízes. E ali os anciãos daquela cidade falaram assim: nós não temos estrutura para derrotar os amonitas. Mas o Senhor levantou um. Eles se lembraram que aquele homem, cheio de dores, rejeitado, aquele homem desprezado, era um homem valente e valoroso. E o texto sagrado, ele vem desenvolvendo, e de forma tremenda, aqueles homens procuram Jefité. Nós precisamos do seu socorro. Nós precisamos que você nos ajude, porque nós seremos destruídos por Amon. E se você vier e vencer um homem que foi rejeitado, abandonado, que ninguém queria, até a sua própria família, o texto sagrado diz que ele foi, aceitou o desafio, porque a proposta é ela: se você for e se você derrotar, você será rei, você será juiz entre nós. Você será juiz entre nós. Aquele homem saiu de uma situação de derrota para uma situação de grandeza, porque ele não se deixou dominar por seus conflitos, suas lutas, suas dores, seus traumas, suas perdas no seu coração. E muitas vezes os propósitos de Deus tardam de acontecer, tardam de se realizar, porque nós vivemos uma vida que impede o agir e o mover de Deus, os propósitos de Deus. A gente precisa, irmãos, aprender que Deus vê qualidades na gente. Você tem as suas dores, mas Deus vê qualidade. A gente precisa aprender e acreditar confiantemente que se nós estamos aqui, neste mundo, você não é fruto de um acidente, você não está aqui fruto de um acaso, você não está aqui passando desapercebido, não. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito. Se você está aqui, que seja para viver um dia, ou dezenas de anos, Deus sempre tem propósito. E eu costumo dizer, enquanto Deus tiver propósito na sua vida, você estará aqui. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem propósito. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus tem um propósito na sua vida? Você pode dar um glória a Deus? Deus tem propósito.
Mas muitas vezes a nossa mente corrupta, a nossa mente que quer nos afastar de Deus, quer que a gente viva no sistema derrotista, ela nos conduz e quer nos levantar e nos levar à derrota. Deus, Ele jamais vai ver você como qualquer homem vê. Deus enxerga a sua vida, enxerga você de uma forma diferente. Deus enxergou Davi, aquele que estava no campo, esquecido, cuidando das ovelhas, o menor de todos. Aquele dali só presta para cuidar no campo, o pastorzinho das ovelhas. O profeta foi lá ungir o rei, o futuro rei de Israel. Disse, não é nenhum desses não, ó. Está faltando um. Não tem um aí que está faltando? Ah, tem um Davizinho lá. Está lá no campo. Manda chamar cá. É esse que o Senhor mandou ungir. Davi sabia disso? Não. Davi estava no campo? Estava. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Você, no seu coração, que talvez tenha deixado todo esse sistema tóxico alimentar o seu coração, Deus está vendo e Deus sabe que Ele quer te dar algo novo, Ele quer usar a sua vida, quer fazer em sua vida uma realidade e um uso como um vaso de barro com seus defeitos, mas Deus quer usar a sua vida. Eu me lembro aqui, irmãos, de um homem chamado Asaf, que está lá no Salmos de número 73. Este levita do Senhor, ele começou a trazer dores para o seu coração, um homem chamado para o serviço do Senhor, nobre. E ele diz no Salmo 73, no versos 2, olha que coisa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, daqueles que não seguiam a Deus, que não tinham nenhum comprometimento com Deus. E ali, meus irmãos, aquele homem começou a passar por um processo de dores, sentimentos de inveja, sentimentos de questionamento a Deus, porque aquele povo que não te adora, não te serve, vive na impiedade, está prosperando, está crescendo, tem tudo, e eu que te sirvo aqui na tua casa, eu não tenho nada. E Asaf, ele começou a passar por muitos dissabores na sua vida. E aí ele vem discorrendo o texto, e ele vem no verso 14 e diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aquele homem era um homem totalmente desorientado. E tinha tudo
para viver os propósitos de Deus. Mas um dia, ele passou pelo processo de ressignificação, de entendimento. Quando diz, o verso de número 17, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na presença de Deus, até que eu permiti voltar e buscar o meu Deus e pedir a Deus que me mostrasse. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. E ele vem e caminhando para a conclusão e diz no verso 26, a minha carne e o meu coração desfaleceram por força daquelas situações. Era um homem abatido de alma. Mas ele diz, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Aqueles que vivem distante do Senhor e que estão nessa prosperidade do mundo e que muitas vezes gera nos incautos, nos de pouca fé, comparação, pior sentimento que pode existir no coração do homem, especialmente de um cristão, é comparar a sua vida com a de outra pessoa. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Se Deus te deu dores, te deu problemas, que você talvez enxergue como problemas, mas para que Deus são situações para que você melhore o seu nível de adoração, melhore o seu nível de obediência, melhore o seu nível de maturidade, e que você tenha experiência através dessas situações, para abençoar vidas lá na frente. Eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. E ele conclui, mas para mim, depois que ele buscou ressignificação, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Temos que glorificar a Deus mesmo, irmãos. Temos que glorificar a Deus. Elias, um homem chamado por Deus, matou algumas dezenas de profetas de Baal, humilhou Acabe e Jezabel, fez descer fogo do céu, deu um testemunho tremendo de fé e confiança no Senhor. E depois dessa vitória tremenda, ele ouve uma voz: olha, Jezabel quer te matar. E o que aquele homem faz? Vai se enterrar em uma caverna. Se isolou de uma caverna. Deus querendo usar o profeta, e o profeta não se permitia ser usado, porque ele estava numa caverna, o Senhor mandava o alimento, ele saía um pouco da caverna e depois voltava. O que você está fazendo aí, Elias? Na minha caverna. Um dia o Senhor, sua graça e misericórdia, tira Elias daquela caverna, daquele cativeiro. Fala: Elias, vem cá. Pega o olho aí, vai ungir fulano de tal, que eu não me lembro o nome agora, e vai ungir o outro. E ele foi e saiu. O que é que aconteceu? O ministério que era dele, Deus passou para outro.
Deus passou para outro, passou para Eliseu. E depois Deus o levou numa carruagem de fogo. Que isso tipifica, para muitos teólogos, o arrebatamento da igreja. A gente precisa, irmãos, compreender que Deus, Ele não está olhando o nosso passado, não está olhando para os nossos medos. Ele sabe que isso tudo existe no seu coração. Ele não está alheio, Ele te conhece. Mas Ele está dizendo que você não pode deixar que toda essa situação de passado, de presente, de dores, seja o definidor de seu futuro. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Acredite, meus irmãos, que os dias difíceis vão passar. Eles sempre passam. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias. Quanto tempo levou para as águas baixarem? 150 dias. As coisas não vão acabar de uma hora para outra. Mas a gente tem que perseverar. A gente tem que se manter firme. A gente não pode deixar, enquanto o mar estiver alto, enquanto a gente olhar para todos os lados, não ver perspectiva nenhuma, só ver água, só ver tempestade, a gente continuar confiando que esses dias vão passar e que Deus está preparando para você novas realidades, novos desafios, novas conquistas. Deus está preparando para você. Quando a gente vence uma grande dificuldade, Deus vai dizer assim: você está preparado. Aleluia. Você venceu. Você dominou a pressão. Você não se deixou abater. Acredite sempre. E tem um ditado que eu tenho com muito valoroso: a dor é o lugar onde somos preparados para um nível maior de conquistas. O salmista no Salmos 30, 11 diz: mudastes o meu pranto em dança, as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. O Senhor muda tudo. Caminhando para o final dessa mensagem, que eu quero que você saia daqui, o meu desejo de coração é que você prenda, que você caminhe nesses passos de orientação à sua vida. Você levante a sua cabeça, que você viva aquilo que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, naquilo que deve ocupar a nossa mente. São coisas construtivas, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, se algum louvor houver, assim façais. E não viver deixando que, volto a dizer, o fruto das toxicidades da vida, das lutas da vida, seja o direcionador do seu coração. Por isso, para ter uma vida ressignificada, primeira lição, é preciso ter uma forma de pensar transformadora. Amém? Pense é no sentido de pensar e viver, que existe outra realidade.
que o que eu tenho alimentado não é alimento, é destruição, é dores, é derrota. Eu, diante de todo o problema que eu vivo, de toda a inimizade levantada contra mim, de toda a pedra atirada contra mim, de toda a perda, de toda a dor, de toda a injustiça, a resposta do Senhor é: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Nós somos chamados para viver o bem, para fazer o bem. Bem-aventurados os pacificadores. Não adianta você enfrentar determinadas lutas na vida. Você pode lutar com um porco-espinho, ganhar a luta, mas sair todo ferido. Essa semana eu vi no Instagram, não sei se você viu, um cara dominou 2 pitbull. Eu falei assim: esse cara é um monstro. Veio atacar ele, ele caiu no chão e travou os pitbull no pescoço, e não sei o que. Jesus, que coisa louca é essa? Até que apareceu alguém que amarrou os pés, as patas dos animais por detrás, enquanto ele, lutador de jiu-jitsu, viu? Quem faz jiu-jitsu aí tá bem. E venceu um inimigo forte. E assim a gente deve buscar viver, ter uma mente transformada em Cristo, ter uma mente ressignificada, e pensar que nem todos os problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada existem para nos destruir. Os problemas que existem na nossa caminhada, que estão querendo nos destruir, são aqueles lançados pelo ladrão, que ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente abre brecha para esse ladrão, que é chamado por alguns de diabo. Esse sim quer destruir. Por isso que a gente tem que andar numa época de vigilância. O ladrão quer destruir nossos sonhos, ele quer destruir nossos sentimentos, e ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Se você não ressignificar sua vida, você vai perder a maior preciosidade, que é frutificar no relacionamento com Deus. Se você não buscar ter uma vida ressignificada, você vai perder a oportunidade de desfrutar, mesmo diante das dores, do agir de Deus no tempo dele. Sabe qual é a coisa mais gostosa? É quando a gente passa por luta e por tempestade, e quando ela vai embora, a gente abre aquele sorriso maravilhoso e dá um cântico de vitória. Dá o cântico de vitória, e você fala assim: eu passaria por isso tudo novamente, porque hoje eu entendo a glorificação, a alegria, né? O prazer de sentir Deus ser vitorioso em mim, e eu vitorioso em Cristo. Você pode isso, e deve viver isso, ressignificando a vida. Enquanto o Ministério de Louvor se organiza aqui, eu quero dizer para você, irmãos, talvez você já saiba, que nós temos 2 naturezas. Nós temos quem já aceitou Jesus Cristo, a nova natureza em Cristo Jesus. E temos a velha natureza, o velho homem. Todas as vezes que você deixa as circunstâncias da sua vida, os fatos do passado e do passado remoto, e continua vivendo no seu tempo de vida essas situações, eu quero dizer para você, infelizmente, que a sua velha natureza está ganhando essa guerra, que você está dando espaço para o derrotismo, que você está dando espaço para que você continue crescendo nas raízes de amargura, de decepção, de frustração, de tristeza, e não vive a alegria do Senhor. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé.
Gostaria que você pensasse. Quem é que tem dominado a sua vida? O que é que tem dominado a sua vida? O que é que tem sustentado essa visão derrotista? Isso não é para você. Isso não é para você. O Espírito Santo está falando para você agora. Isso não é para você. Em nome de Jesus. Isso não é para você. Isso nunca foi para você. E a gente tem que se libertar disso. O Senhor disse para aquela nação: eis que estou fazendo coisa nova. Mas depende de você. Não depende de mim. Gostaria que dependesse de mim. Que eu ia pegar você e sacolejar assim, acorda. O Espírito Santo está falando com você. Que você precisa despertar, você precisa transformar. As pessoas estão dependendo de você, o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seus amigos. Mas a gente não avança. E Deus não quer isso para você. O Senhor quer que você ressignifique a sua vida. Mas para que isso tudo ocorra, uma coisa só vos basta. É que você ouça e obedeça o chamado de Deus. Você ouça e obedeça a palavra de Deus. E que você se entregue ao Senhor. Com suas lutas, com suas dificuldades. Vá se arrastando ao Senhor. Mas creia que quando a gente busca a ressignificação, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Aqui
falou ao seu coração nesta noite? O Espírito Santo do Senhor falou ao teu coração? Eu não sei a história da sua vida. Eu não estou falando aqui de religião. Estou falando aqui da sua vida, da sua história de vida. Estou falando aqui que uma palavra foi ministrada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, por corações que precisam dar passos de ressignificação. Uma vez alguém cantou dizendo: uma nova história Deus tem para mim. Tem. Mas a gente precisa declarar: uma nova história Deus tem para mim. E o primeiro passo dessa declaração é se entregar, é reconhecer. Se apresentar diante do Senhor e falar assim: Senhor, olha, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como está o meu coração, você sabe as lutas que eu tenho enfrentado, você sabe o que tem me consumido, o que tem sugado minhas forças. Mas se você não der um passo de fé, preste bem atenção, eu estou falando da sua vida. Se você não der um passo de fé, as coisas não vão avançar. E esse passo de fé é para que você gere ressignificância na sua vida. É necessário que você se alinhe com aquele que te deu a vida, com aquele que te sustenta, aquele que te chamou, que te deu força. Eu queria convidar você, nesta hora, que ouviu a mensagem do Senhor e sabe como é que está a sua vida. Você que sabe como é que está a sua vida. Quanto você já perdeu de tempo na sua vida. Quantas lágrimas você já deixou rolar. Quantas murmurações já saíram da sua boca. Porque você não tem entendido, não tem sabido viver as situações. Eu queria te convidar para que você, considerando que você cantou aqui há pouco: Senhor, ensina-me a clamar e suplicar. O Senhor quer ouvir a sua voz através de um passo de fé que você vai dar. Eu gostaria de convidar você aqui à frente, para que a gente possa orar por sua vida. Você que está precisando de orientação, você que está precisando de sustentação. Eu queria te convidar aqui à frente. Glória a Deus. Deus abençoe. Que Deus mais ama é um coração quebrantado diante dele. E o Espírito Santo do Senhor falou na vida de muita gente: não seja durão, não seja durona, não seja. Se o Espírito Santo está te chamando, venha cá. Venha cá. Venha cá à frente. Tem mais gente aqui. Em nome de Jesus, tem mais gente aqui. Mais gente aqui, o Espírito Santo está chamando, venha, venha. O Espírito Santo está chamando você. O Espírito Santo está te chamando. Não deixe que seu coração dure. Trabalhe o agir de Deus na sua vida. Talvez a sua vida não esteja boa. E o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, venha. Você que já conhece o Senhor, já tem um relacionamento com o Senhor e não tem desenvolvido, tem deixado que as dores da sua vida impeçam o seu crescimento. O Senhor está te chamando. Dê passe, irmão, dê passe, irmão. Se você não fizer isso, você não vai avançar. O Espírito Santo está te chamando. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor está te chamando nesta noite. O Senhor está te chamando. Nós vamos ministrar mais um louvor para a glória de Deus. Você vai ter um tempo, uma oportunidade de se libertar desse cativeiro. Porque o Senhor quer fazer coisa nova na sua vida. Eu estou olhando para você. Vem cá, vem aqui.
vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Você que está com dificuldade de sair do seu lugar, levante a mão. Você que está com dificuldade de sair do seu lugar, levante a sua mão. Tem alguém com dificuldade de sair do seu lugar, está sem força? Ajude o irmão a vir até aqui. Deus é um Deus que quer ressignificar a sua vida. Aleluia! Aleluia! Deus quer ressignificar a sua vida. Espírito Santo de Deus, você vamos orar. Talvez você não se sentiu ou não se sente confortável de vir aqui à frente, mas o Senhor conhece o seu coração. Eu quero orar por sua vida, onde você também está. Quero orar por essas pessoas que aqui estão. Que Deus semeie no coração de vocês. Um dia Ele semeou no meu. O filho pródigo, um dia estava perdido, abandonou a casa do pai. Um dia ele se viu sem nada. Ele caiu em si. Ele ressignificou a sua vida e voltou para a casa do pai. É isso que o Senhor quer fazer. Aqui tem pessoas que estão se reconciliando, tem pessoas que estão aceitando Jesus Cristo. E eu louvo o Senhor por isso. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Aqui está, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, que se apresentam diante do altar do Senhor nesta noite. Cada um com sua demanda pessoal, suas lutas. E que a partir deste momento, ó Deus, se entregam ao Senhor, buscando a ressignificação nas suas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer as coisas novas. Mesmo que seja um processo doloroso, um processo difícil, um processo de tempo. Mas que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê renovo, que o Senhor dê alegria, de ter perseverança para enfrentar as dificuldades. Mas acima de tudo, dá um novo ânimo. Dá a sua vida, Deus. E te pedimos nessa hora que nós, como igreja, recebamos de Ti, do Senhor, a graça, para que possamos nos compromissar, Senhor, e abençoar essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós glorificamos o Teu nome e apresentamos ao Senhor essas vidas. Que o Senhor escreva o nome delas nos livros da vida, Senhor. Que o Senhor abençoe uma nova história. Que o Senhor abençoe uma nova caminhada. Nós louvamos o Teu nome. E eu quero que cada um de vocês olhe aqui para a frente e veja quantos irmãos, quantas irmãs vocês receberam a partir dessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do teu altar, até que o Senhor abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que a alegria do Senhor esteja sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus te leve em paz para a glória dele. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.